Olá, queridos, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana, sejam muito bem-vindos a mais um encontro nosso da jornada de volta para casa. Hoje a gente vai ver a lição 59, que são mais 5 lições, a 41, 42, 43, 44 e 45. Amanhã a gente finaliza essa primeira revisão de Um Curso em Milagres. E antes de começar a nossa lição, gostaria de deixar uma reflexão aqui com vocês. Lembra que ontem, na lição de ontem, a gente estava falando de amnésia, de esquecimento, de que a gente tinha esquecido a nossa identidade? Pois é, aí eu estava tendo uma visão de uma analogia que a gente podia fazer para entender em que lugar a gente mesmo se colocou. É como se a gente fosse muito rico, muito rico, e que a gente tivesse uma vida maravilhosa, perfeita, que a gente fosse perfeitamente feliz, que tudo fosse perfeito e a gente fosse muito rico. E do nada a gente perdesse a memória. E a gente então esqueceu a nossa identidade totalmente. E fomos morar na rua, como mendigos. Imagina essa analogia. Então a gente vive na rua como mendigos, mendigando um pedaço de pão, mendigando uma atenção, mendigando um respeito que nem a gente dá pra gente mesmo, porque a gente esqueceu quem a gente esqueceu a nossa identidade totalmente, esquecemos de onde viemos, esquecemos o que estamos fazendo ali, a gente não sabe, como caísse de paraquedas. E aí a cada migalha de pão, a cada esmola, a gente se sentir grato. Ai, que bom que eu ganhei uma esmola hoje, que eu ganhei um pão velho, que eu ganhei um bom dia de alguém que passou na calçada. A cada esmola eu achar que sou muito sortuda. Agradecer a Deus pela esmola que eu recebi. Jesus fala num Curso em Milagres que a gente não pede demais, pelo contrário, que a gente se contenta com muito pouco. E é isso que esse mundo traz para nós, esmolas. E qualquer esmola a gente acha que é uma maravilha. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus. Que coisa maravilhosa. Cada coisa que acontece aqui no sonho, a gente acha que é maravilhoso. Mas é uma esmola perto do céu, perto do reino de Deus, perto da nossa casa, da nossa fonte. E nós como mendigos, moradores de rua, a gente tem uma fortuna, a gente tem uma casa maravilhosa, não falta nada. E eu
vivendo na falta e na escassez de tudo, de dignidade, de tudo. Mas a cada esmola, que bom que eu ganhei uma esmola. Alguém passa e dá um dinheirinho, ai, que bom que eu ganhei um dinheirinho. Vai lá e compra uma cachaça. O que vai acontecer com a gente como moradores de rua, né? Como pedinte. Se a gente recuperar a memória, a gente tá lá porque a gente teve uma amnésia. Aí a gente saiu pra rua, teve uma amnésia na rua, nunca mais lembrou que tinha casa, que tinha família, que tinha um pai, que tinha muito dinheiro, muita abundância, muito de tudo. Esqueceu e nunca mais voltou pra casa. Ficou na rua porque teve amnésia, perdeu a memória, nunca mais voltou pra casa. O que vai acontecer com a gente como mendigos? Se a gente recuperar a memória, a gente recupera a nossa identidade. Recuperando a nossa identidade, a gente lembra da onde a gente veio, a gente lembra de quem a gente é e a gente volta para casa, para um lugar onde a gente é tudo, onde a gente tem tudo. Mas se nós como mendigos não recuperarmos a memória, ficaremos na miséria até o último dia das nossas vidas, morando na rua, passando fome, frio, todo tipo de falta, todo tipo de dor. Tudo porque não recuperamos a memória, então a gente não sabe a nossa identidade, a gente não tem nem noção de que a gente é rico, de que a gente tem uma casa maravilhosa, muitas propriedades, dinheiro que não falta, uma família maravilhosa lá esperando pela gente, esperando que a gente seja encontrado, esperando por nós, esperando pela nossa volta. Então, essa é uma analogia que me veio ontem à noite, assim. A gente vive como mendigo. E qualquer centavinho, qualquer pedacinho de pão velho, a gente já se acha muito sortudo, muito abençoado. Mais uma vez, Jesus fala num Curso em Milagres que a gente não pede demais, que às vezes a gente pergunta, ai Deus, será que eu tô pedindo demais? Jesus diz que a gente não pede demais, pelo contrário, que a gente se contenta com muito pouco. E tudo que existe aqui no mundo é esmola. Assim como se a gente tivesse perdido a memória, vivendo como morador de rua, perdeu a identidade totalmente, nem sonha que é milionário e vai morrer na miséria enquanto não recuperar a memória de quem é. Mas se ele recupera a memória, recupera a identidade, lembra da sua fonte, lembra da sua casa, lembra da sua família e volta. Não é uma analogia boa da gente comparar? De que como a gente se contenta com pouco, como tudo aqui no mundo é esmola. Então, só pra gente refletir juntos, assim, nessa analogia, eu senti de trazer pra vocês. Tá bom, meus queridos? Então, vamos começar a lição 59, tá? E o Kenneth inicia aqui essa lição dizendo que novamente a gente encontra o tema de quem somos como filhos de Deus.
e os efeitos maravilhosos e espantosos de chegarmos a entender e aceitar sua verdade. E a lição 41, a primeira ideia é: Deus vai comigo aonde quer que eu vá. Vamos entender isso aí, vamos ver como é que Jesus vai comentar sobre essa ideia. Como posso estar só quando Deus vai comigo? Como posso ter dúvidas e ficar inseguro de mim mesmo, ou da minha própria identidade, quando a certeza perfeita habita nele, habita em Deus? Como posso ser perturbado por qualquer coisa quando Deus descansa em mim em absoluta paz? Na verdade, ele não está falando aqui em Deus, ele está falando aqui em Ele com E maiúsculo, tá, gente? E quando Jesus fala em Deus ou Ele com E maiúsculo, dentro de um curso em milagres, ele não está querendo realmente dizer Deus, ele está querendo dizer o Espírito Santo, tá? Porque, mais uma vez, lembrem que Deus não tem ideia do que acontece dentro do sonho. Se ele tivesse ideia ou entrasse para dentro do sonho com a gente, era como se Deus estivesse dando realidade. É aquilo que eu em outra lição falei para vocês. Eu também tinha muito essa dúvida. Como que Deus Todo-Poderoso não pode entrar dentro do sonho com a gente? Não, ele não entra, porque se ele entrasse, ele daria realidade para o sonho. No momento que Deus pensasse sonho assim como a gente pensou, a gente não teria como voltar mais para casa. Então, por isso, ele designou o Espírito Santo, que é a memória de Deus em nós. Então, nós podemos sim, como mendigos que nós nos colocamos, nós escolhemos acreditar que nós somos mendigos, mas a gente pode sim recuperar a memória, porque Deus deu o Espírito Santo para nós, para isso, para a gente recuperar a nossa memória. Lembrar que somos herdeiros de Deus. Então, assim, como ele fala aqui, ó, como posso ter dúvidas e ficar inseguro de mim mesmo quando a certeza perfeita habita nele com N maiúsculo? Ele quer dizer Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a nossa mente certa. É a nossa mente como filhos de Deus. Como posso ser perturbado por qualquer coisa quando Ele, com E maiúsculo, descansa em mim em absoluta paz? Quando o Espírito Santo descansa em mim em absoluta paz, como posso ser perturbado por qualquer coisa? Se eu estiver identificado, se eu estiver consciente da minha identidade como mente, como espírito. Como posso sofrer quando o amor e a alegria me cercam através dele, do Espírito Santo? Que eu não alimente ilusões sobre mim mesmo. Que eu não alimente ilusões de que eu sou um mendigo. Eu sou perfeito porque Deus vai comigo aonde quer que eu vá. E o Kenneth comenta esse parágrafo dizendo que não é que Deus literalmente caminhe conosco. Em vez disso, Jesus ensina que Deus está conosco porque seu amor está em nossas mentes, que é onde nós estamos. Então, de novo,
Deus está conosco porque o seu amor está em nossas mentes, que é onde nós realmente estamos, porque somos mente. É esse amor, nosso ser, com S maiúsculo, que é a base para desfazer o pensamento de separação, o lar de todas as ilusões de sofrimento e dor. Tudo que é necessário para que esse amor volte à consciência é invocarmos o poder de escolha de nossas mentes. Um dos temas mais importantes em Um Curso em Milagres, ao qual vamos voltar agora, na lição 41. Deus é a minha força. A visão é sua dádiva. Que eu não recorra aos meus próprios olhos para ver no dia de hoje. Que eu esteja disposto a trocar a minha lamentável ilusão de ver pela visão que me é dada por Deus. A visão de Cristo é a sua dádiva, a dádiva de Deus para nós, a visão de Cristo. Porque a nossa mente é Cristo. E Deus tem dado essa dádiva a nós para que a gente veja, não com os olhos do corpo, porque os olhos do corpo absolutamente não veem, lembram de outras lições? Que eu invoque essa dádiva hoje. Que eu invoque, que eu reivindique essa dádiva hoje, que é a visão, para que esse dia possa me ajudar a compreender a eternidade. E o Kenneth comenta, nós sempre temos uma escolha sobre o sistema de pensamento com o qual vamos nos identificar. E ela é tornada possível uma vez que nos lembramos de que nossos sentimentos de inquietude e perturbação emanam de uma escolha equivocada da mente e de nenhum outro lugar. Inquietude, perturbação, dúvida, confusão mental, eu não sei o que pensar sobre isso, sobre aquilo, sobre essa pessoa, sobre outra pessoa, sobre uma situação. Estou em conflito. É porque a gente está escolhendo o sistema de pensamento do ego. Dessa forma, nós trocamos as percepções equivocadas do ego, que geralmente vem aqui, vem pelos nossos sentidos todos. Podemos trocar pela visão de Cristo. A exclusão pela unicidade, a separação pelo perdão e o tempo pela eternidade. Já vamos para a lição 43, mas antes, uma outra coisa que eu senti de compartilhar com vocês é assim, eu converso muito com a minha filha em relação a todos os ensinamentos de Um Curso em Milagres. E eu tava dizendo para ela, né, que a gente, quase 100% do tempo, a gente tá na nossa mente equivocada, na mente do ego. A gente ainda se identifica muito como sendo um indivíduo. Um indivíduo, uma personalidade, de todas as formas. Um signo, uma nacionalidade, o sexo, cultura, é indivíduo. A gente quer confirmar o tempo todo que a gente é um indivíduo, que a gente é um corpo, que a gente é uma personalidade. Aí ela disse assim pra mim, mãe,
Se tu não parar de dizer que tu tá sempre, que tu tá sempre no sistema de pensamento do ego, tu vai ficar sempre no sistema de pensamento do ego. Tu tá sempre dizendo que a gente tá sempre no ego. Eu compreendi o ponto de vista dela, no sentido de parar de dar realidade para o sistema de pensamento do ego. Mas, ao mesmo tempo, me veio de dizer para ela o seguinte: sim, filha, no entanto, a gente precisa reconhecer. Porque se a gente não reconhece, a gente não tem como mudar. Então, parar de dar tanta realidade para esse tal de sistema de pensamento do ego, porque em última instância ele nem existe, não é? Mas reconhecer que a gente tá viajando e usando isso, usando essa ilusão como se fosse verdade. É o único jeito que tem da gente acordar, da gente despertar e da gente lembrar da nossa verdadeira identidade. A gente reconhecer que a gente está viajando, né? Então, mais um ponto importante aí. E a gente vai para a lição 43, que diz: Deus é a minha fonte. Eu não posso ver a parte dele. Então, se Deus é a minha fonte e eu não posso ver a parte dele, então, mais uma vez, os olhos físicos não veem absolutamente. Posso ver o que Deus quer que eu veja. Não posso ver nada mais. Além da sua vontade, estão apenas ilusões. São essas que escolho quando tento ver através dos olhos do corpo. E tá tudo bem, não é que a gente vai parar de ver essas imagens. Mas dá a elas o que é delas. Reconhecer que são ilusões, que eu não percebo de forma alguma, que eu não vejo de forma alguma, que é só interpretação. E reconhecer isso. Novamente, todas as percepções equivocadas derivam da crença ilusória de que podemos estar à parte de Deus. A ideia de que o Filho de Deus, que somos nós, pode deixar a sua fonte. Dessa forma, nosso pensamento de separação faz surgir um mundo de separação, que nós acreditamos que está lá porque acreditamos que o vemos. Os olhos do corpo agora substituem a visão. Uma substituição que permanece no lugar até que mudamos nossas mentes. Mais uma vez, e todos os dias eu vou repetir: a mente não está no cérebro. E quando a gente pensa que a gente quer substituir o sistema de pensamento do ego pelo Espírito Santo, a gente confunde, a gente faz aquela confusão de níveis. A gente acha que a gente vai perceber diferente intelectualmente, e isso não é verdade. Isso nunca vai acontecer. Não é intelectualmente que a gente vive os milagres. A maneira mais próxima de dizer que a gente pode substituir o sistema de pensamento do ego pelo do Espírito Santo
E mudar a nossa percepção e mudar a nossa mente é através da experiência. É aquilo que tu diz, eu não sei o que aconteceu, mas eu não sinto mais mágoa, eu não sinto mais dor, eu perdoei, eu não sofro, não sinto mais dor nem no corpo, nem dor psicológica, não sei o que aconteceu. Intelectualmente a gente fica, o que aconteceu aqui? A gente não sabe explicar, porque é algo que é fora do sonho, é fora do tempo e espaço que acontece. A nossa mente está fora daqui. É esses que são os milagres que a gente testemunha. Então, quando a gente percebe algo aqui no mundo e daqui um pouco a gente se dá conta que, nossa, como mudou a minha percepção sobre isso. É aí que aconteceu o milagre. Não é intelectualmente, não é. Por isso, um curso em milagres precisa a prática, porque é só na prática que a gente tem a experiência. Então, como ele disse, né? As ilusões, eu escolho as ilusões quando tento ver através dos olhos do corpo. No entanto, a visão de Cristo me tem sido dada para substituí-las. É através dessa visão que eu escolho ver. Eu escolho ver, eu a minha mente certa, eu a minha mente que pensa com o Espírito Santo. Essa mente certa é ela que quer acordar, ela quer muito despertar e lembrar a nossa verdadeira identidade e a nossa fonte. E o Kenneth comenta aqui, um curso em milagres tem como seu propósito a mudança na mente que permite que a visão substitua o ato de ver do ego. Essa visão não pode vir a menos que façamos uma escolha que diz: estive pensando e percebendo de forma errada. Reconheço isso. Tá aí a humildade que eu estava conversando com a minha filha. É reconhecer. Estive pensando e percebendo de forma errada. Eu agora sei que existe outro caminho. Porque tem que haver outra forma de sentir. Não estou feliz, não estou em paz. E quero estar em paz. A minha mente certa quer estar em paz. É o ego que está sempre querendo conflito. Vocês já repararam que a gente tem irmãos assim? Que parece que não conseguem viver em paz, que tem que estar sempre buscando um conflito? Nossa, parece que a pessoa não sabe viver sem conflito. Porque o sistema de pensamento é esse. Ele busca conflito. Mas a nossa mente certa, ela quer estar em paz. Ela quer e ela busca. Portanto, libero o meu investimento em estar certo. A gente até já diz aqui, já virou até clichê, né? Prefiro estar em paz do que estar certo. Chega uma idade na vida da gente que a gente prefere estar em paz ao invés de estar certo, não é verdade isso? Não é verdade que quanto mais a gente investe energia em estar certo, mais a gente se desgasta, mais a gente fica em conflito, mais a gente briga, fica magoado. Devo estar errado, Espírito Santo. Então deixa eu ver com a visão de Cristo essa pessoa, essa situação. Mas eu abro mão do meu achômetro.
Então, liberando o meu investimento em estar certo, nosso desejo pela paz e felicidade verdadeira se torna motivação para escolhermos a visão para substituir as ilusões. E a lição 44. Deus é a luz na qual eu vejo. Eu não posso ver na escuridão. Deus é a única luz. Na escuridão a gente só vê borrões, sombras, imagens distorcidas. Nossa, parecia tal coisa, era outra coisa, nada a ver. Quando liga a luz, né? Não é assim? Deus é a única luz, portanto, se hei de ver, tem que ser através dele. Como o texto nos lembra, diz o Kenneth aqui, a visão ou luz ou o julgamento são a tua escolha. Mas nunca ambos. Mais uma vez, gente, não tem meio do caminho. A gente insiste nisso o tempo todo, a gente acha que dá para escolher as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Enquanto a gente está investindo nos dois, achando que é possível investir nos dois ao mesmo tempo, é porque a gente ainda não escolheu. A gente ainda escolhe julgar, a gente ainda escolhe estar certo, a gente ainda escolhe achar que eu posso ver o que tem ali no escuro, ao invés de ligar a luz. E me conformo e me contento com o que os meus olhos estão dizendo e estão julgando. Aquilo ali é aquilo ali, tá no escuro, vai lá procurando algum objeto no escuro. Tá aqui, pega, é outra coisa. Ou liga a luz e é outra coisa, nada a ver, não era o que tu tava buscando. Então, as duas coisas não dá. Ou a gente escolhe a visão, ou a gente escolhe o julgamento. Nunca ambos. Nós escolhemos um ou outro, e em nossa escolha da mente certa, todo o mundo é liberado. Lembra que ele falou ontem, né? Quando a gente escolhe despertar, todo mundo todo mundo é abençoado com esse despertar. No entanto, está disponível para todo mundo, mas nem todo mundo vai escolher isso na hora, na mesma hora. Mas em última instância, essa pessoa vai escolher porque somos uma única mente. Aqui dentro do tempo e espaço parece uma eternidade, mas fora do tempo e espaço, onde é a realidade, é um instante. Por isso Jesus é a nossa salvação. Porque somos uma única mente. Com Jesus, somos uma única mente. E Ele despertou. Ele se lembrou da identidade. Então, por isso Ele é a nossa salvação. Por isso que a gente volta para casa através dele. Porque Ele já fez esse caminho de volta para casa, Ele já sabe. A gente não escolheu na mesma hora que Ele. Mas de qualquer forma, toda a filiação vai voltar. Já voltou, né? Mas a gente ainda está escolhendo pelo julgamento. Então, por isso que parece que a gente vive aqui numa eternidade sem fim, vivendo o equívoco e o sonho de novo, de novo, de novo. Mas todo mundo vai ser liberado. Já foi liberado. A gente só precisa acordar do sonho agora.
Tentei definir o que é ver e estava errado. Agora me é dado compreender que Deus é a luz na qual eu vejo. Que eu dê as boas-vindas à visão e ao mundo feliz que ela me mostrará. Assim nós como moradores de rua lá despertando, voltando à sanidade, voltando à memória e podendo voltar para casa. Tenho que perceber que estava errado sobre tudo o que vejo. Tudo. E tudo o que penso que entendo. Com que frequência Jesus nos lembra desse fato feliz? Feliz, na verdade, quando não estamos identificados com a teimosa insistência do ego de que ele está certo e Deus é errado. Teimosos nós! Essa feliz aceitação da verdade é o início da nossa humildade, levando a visão de Cristo que abençoa o mundo junto comigo. A lição termina com um retorno ao pensamento da unicidade, que desfaz o mundo porque desfaz a mente separada. Desfaz o sonho, né? Então a lição 45 é: Deus é a mente com a qual eu penso. Sim, porque somos a extensão de Deus. Se Deus é mente, nós também somos. Não tenho pensamentos que eu não compartilhe com Deus. Os pensamentos certos, tá, gente? Lembra que Deus não sabe o conteúdo do sonho do filho, porque não deu realidade para esse sonho. Não tenho pensamentos à parte de Deus, porque não tenho nenhuma mente à parte da sua. Então essa mente separada, essa mente do ego, como eu estava comentando ali da minha conversa com a minha filha, na verdade ela não existe. Essa mente que a gente chama de sistema de pensamento do ego, ela nem existe em última instância. Então eu não tenho pensamentos que eu não compartilhe com Deus. Eu não tenho pensamentos à parte dele. Esses pensamentos aqui, ó, cerebrais e os pensamentos do ego não existem. Eu não tenho nenhuma mente à parte da mente de Deus. E a parte da mente de Deus é só a mente certa, a mente sã. Como parte da mente de Deus, meus pensamentos são os seus. E os seus são os meus. A gente já ouviu falar aquela tríade também, né? Muito das religiões, principalmente a católica, de que há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Mas na verdade é uma mente. Pai, Filho e Espírito Santo, não existe essa separação. A unicidade é esses 13 em um só. A única diferença é que vamos dizer que Deus seja a causa e nós o efeito, e não o contrário. Então nós somos uma extensão, nós somos o efeito do pensamento de Deus. Nós não somos a origem, nós somos a extensão. E agora o Kenneth faz um comentário e cita também uma passagem do capítulo 23. Lembrem-se que o sistema do ego nasce da ideia de que nossos pensamentos são os nossos próprios. Os pensamentos
de Deus são os dele e os nossos são os nossos. A gente já separa aí. E que eles nunca entrarão em acordo. Não apenas isso, dizemos a Deus o que são os seus pensamentos. Essa arrogância insana forma a base da segunda lei do caos, do capítulo 23, na qual Deus se torna tão insano quanto nós. A arrogância, então essa passagem do capítulo 23, da seção 3, a arrogância em que se baseiam as leis do caos não pode ser mais evidente do que aqui. Aqui está um princípio que pretende definir o que o Criador da realidade tem que ser, o que ele tem que pensar e o que ele tem que acreditar e como ele tem que responder acreditando nisso. Então essa arrogância toda ainda está na crença de que Deus vem aqui para dentro desse sonho e ouve as nossas preces e faz o que a gente pede aqui dentro do sonho. Então aqui já tá a nossa arrogância. Achando que o Criador pensa o que eu digo que ele pensa, que ele faz o que eu digo que ele faz, que ele está onde eu digo que ele está, onde é o ego, né, gente? Como ele tem que responder as minhas orações, as minhas súplicas. Nem mesmo se considera necessário perguntar-lhe acerca da verdade do que foi estabelecido para que ele creia. Seu filho pode dizer-lhe isso e ele não tem senão a escolha de aceitar a sua palavra ou estar equivocado. Então a gente vira de ponta cabeça o negócio e diz a Deus que ele não tem escolha de aceitar a minha palavra ou estar equivocado. Essa é a lei do caos. E a gente fez isso. O ego fez isso porque a gente deu poder e realidade para o ego. Em última instância, não é que ele exista, lembra? A insanidade de uma crença dessas é facilmente corrigida quando reconhecemos sua loucura absoluta. É isso que a gente precisa reconhecer. Não dá realidade para o ego, para o sistema de pensamento do ego, como se ele realmente fosse uma coisa que existe tanto quanto o sistema de pensamento do Espírito Santo. Não, gente. A gente só escolhe a verdade a ilusões. Quando Jesus diz que a gente precisa escolher o sistema do Espírito Santo ao invés de escolher o sistema de pensamento do ego, não é que existam verdadeiramente dois sistemas de pensamento. Na verdade, a gente só tem uma escolha, que é a única coisa real que existe. Só o sistema de pensamento do Espírito Santo é que existe de verdade, verdadeiramente. O sistema de pensamento do ego é só um sonho, é uma ilusão que a gente deu realidade. Mas não é porque a gente deu realidade para ela que ela exista. É a mesma coisa que escrever uma novela e depois ir lá e fazer acontecer com atores, atrizes, todo um elenco, com como é que chama aquela cidade cinematográfica, entendeu? É isso que a gente fez. A gente deu realidade para a novela, não é isso? Não é isso que o diretor e o escritor fazem com a novela? Dão realidade para toda aquela história?
filmando, gravando, fazendo cidade cinematográfica, dando vida àqueles personagens com atores, mas aquilo não se tornou real, porque o diretor fez tudo aquilo e deu aquela realidade para aquilo não se tornou real. Então, isso que a gente tem que ter em mente. Mais uma vez me veio em mente aquilo que a minha filha falou: mãe, para de dizer que tu tá sempre no sistema de pensamento do ego. Sim, realmente a gente não tá. Porque ele, em última instância, não existe. Temos uma escolha só. Temos uma escolha só, que é o único sistema de pensamento que verdadeiramente existe em última instância. Mas precisamos reconhecer que estamos dando realidade para a novela. E a gente está dando muita realidade para a novela. Tá bom, meus queridos. Finalizamos então a lição 59 de hoje. Foi muito legal também, né? Sempre são maravilhosas as lições de Jesus. E eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso, que caiam muitas fichas aí para vocês, treinem bastante e a gente se vê amanhã de novo, tá bom? Se Deus quiser. Beijo, até amanhã.